Meus irmãos, saudação de paz da parte do Senhor Jesus o Cristo. Estamos tratando aqui, eu estou tratando a respeito, da teoria do intervalo. Teoria do intervalo. Já expliquei durante 3 aulas o que seria essa teoria do intervalo. Observa que o versículo 1 é os que tem a terra como original, e o versículo 2 é essa terra agora estando desolada, em ruína. Por quê? Por conta da determinada expressão vorro, vavorro. Essa terra agora se encontra em ruína. Assim é entendido aos que apoiam, seja a teoria do intervalo, mais uma vez aqui, a teoria do intervalo ali do século XVI, seja os que apoiaram a Scofield no século XIX, e seja quem apoia a própria Dake no século XX, mas sabendo a sua nascência, aonde se nasceu esse determinado argumento. Então observa aqui o terra, verso 1 original, e o verso 2, essa terra está arruinada. Ela está arruinada. Por quê? Então é subentendido que no versículo 3, olha aqui, verso 1, terra original, verso 2, essa terra está arruinada, por conta da determinada expressão era, sem forma e vazia, que a determinada expressão aqui, olha aqui para vocês verem, torro, vavorro, olha aqui, deixa eu colocar aqui para vocês verem, expressão torro, coloquei da mesma cor, mas dá para ver, torro, vavorro, aqui, por conta dessa expressão, que é para o nosso português, era sem forma e vazia, aonde esse termo não é cabível nas suas mentes, que essa é a realidade. Então eles falam que esse torro era sem forma e vazia, tornou-se sem forma e vazia, e aí entra toda a goma, toda a massa, todo o caminhão, o campo de argumentação. Sendo assim, a terra, no versículo 2, é uma terra que está arruinada, e no versículo 3, essa terra está sendo o quê? Olha aqui, essa terra, ela está sendo o que agora? Refeita. Deus está refazendo. Essa terra agora, ela está sendo recriada. Os 6 dias, muitos talvez são adeptos, ou tomou por conhecimento e fez adesão desse conhecimento aqui, são adeptos desse conhecimento e não entendeu isso aqui, que quem prega, que quem anuncia, que quem fala e é apegado a essa tese, ele tem que os 6 dias que Deus fez, ou que Deus, melhor dizendo, trabalhou, foi para refazer, foi para recriar, foi para fazer essa terra novamente. É desta maneira que é entendido e subentendido diante desse argumentar. Olha isso, analisa. Aí você fica tendo uma terra original no verso 1, você fica tendo uma terra arruinada no verso 2. Como Deus não quer nada ruim e não fez a terra para viver dessa maneira, então é argumentado logo que no verso 3, Deus está refazendo, Elohim está recriando, dando um renovo nessa terra. Sendo assim, vem ou surge as bases bíblicas.
Aqui, ó, as bases bíblicas. E quais são as bases bíblicas? E, meu irmão, nós temos alguns estudos aí pela frente para desenrolar e fazer todo o desfecho dessas bases bíblicas. Olha aqui, e a base bíblica é o próprio Isaías 45, porque aparece também a expressão torro, a expressão torro, vavorro. Alguém que entende hebraico pode falar, não seria torro, vaborro, mas eu não quero explicar sobre isso, que a mesma expressão bet, ela pode ser vet sem o taguesh, e em muitas gramáticas, em muitos livros na própria Bíblia que você tem, pode se encontrar a expressão bet, né, sem o taguesh aqui, ou melhor dizendo, com o taguesh, que é bet. E na maioria das versões é majoritário encontrar sem esse ponto, que é chamado de daguesh, que fica verde. Então, torro. Amém? Então, entendido que Isaías 45, Deus, que lá também está falando de sem forma e vazia, Deus não fez uma terra vazia ou sem forma para ser habitada. Então, eles tomam e fazem essa interpretação. O próprio Jeremias 4:23, que também aparece essa expressão, e lá eles associam, não tem como desassociar também, eles associam, mostrando que o caos que está ali, olha aqui, ó, o caos que está ali, ou o julgamento que está ali, aponta para essa expressão. Então eles têm essa referência também do próprio Jeremias 4:23, que não tem como correr, que toda vez que aparece torro, vavor, é porque um caos ou um julgamento está acontecendo, porém o texto não mostra que antes teve uma recriação anterior. O texto não mostra isso, não existe dentro desse texto que antes Deus refez ou fez uma criação no anterior. As outras determinadas versões, muitos já sabem. Também o próprio Isaías 48, principalmente conhecido por muitos o próprio Isaías 14, e principalmente conhecido por muitos o próprio Ezequiel 28. Olha isso, tratando do 11 mais ou menos até o 19. Observa as referências, Ezequiel 28, 11 ao 19, Isaías 14, Isaías 48, Jeremias 4:23 e o próprio Isaías 45, saindo da frente para você entender. Olha, meus irmãos, como surge essas determinadas crenças. Sendo assim, aqueles que não são adeptos, ou aqueles que não tomam essa teoria, eles se agarram ao que é chamado de criacionismo. Que, ó, eles são agarrados a esse tema criacionismo, né? A famosa o criacionismo e também a evolução teísta. Que, ó, a evolução teísta, que crê que a Terra ela foi feita e acabou, não teve uma catástrofe, não teve um intervalo, né? Não teve. O criacionismo aqui jovem também tem um outro criacionismo, que é o criacionismo progressivo. Aqui, ó. Criacionismo progressivo. Os que não se apegam, saindo da frente, a teoria do intervalo, muitos se apegam ao criacionismo progressivo, ou também conhecido criacionismo da Terra jovem. Entendeu? Também é entendido assim. E muitos que se apegam à teoria do intervalo, eles inserem um evento que não possui nessa narrativa bíblica. Então, tem as teorias do criacionismo da Terra jovem, aqui, ó, se você não estudou sobre isso, que você possa estudar, o criacionismo da Terra jovem. Tem a evolução teísta e o próprio criacionismo progressivo, que ambos, nenhum e nem outro,
apega para si o intervalo diante desse texto. Até porque quem toma para si esse intervalo insere algo que não está dentro da própria narrativa bíblica. Que esse rápido estudo possa ficar guardado em teu coração. Vou aprofundar agora, mostrando gramaticamente, e fazendo uma apologética, sendo defensor, que não é cabível, diante do próprio texto bíblico, esse intervalo de tempo, ou essa própria queda, essa própria ruína, catástrofe, desolação, e muito menos que os 6 dias foi para Deus refazer, e muito menos que os 6 dias foi para Deus ter refeito, e muito menos que os 6 dias foi para Deus recriar uma outra terra, fazer uma nova terra. Não se encontra assim diante do próprio texto bíblico.